Oi, lindezas! Cá estamos com mais uma resenha, que é uma das novidades que eu trouxe agora na volta das minhas férias. Hoje a gente vai falar de uma base que ela é muito tecnológica, ela promete não só controlar a oleosidade por muitas horas, como adaptar a cor ao seu tom da pele. Sim, haja tecnologia. Tem filtro solar, promete disfarçar assim, algumas imperfeições como poros, linhas e... De acordo com a minha amiga Liz Branquela, que tem a pele bem parecida comigo, que é uma pele mista, oleosa, com bastante sardas e manchinhas, é uma das preferidas dela. Então é hoje que a gente vai testar a base da MAC, a Match Master. A minha cor é a 4. E vocês vão ver que engraçado, essa coisa de tecnologia de adaptação da cor. Quando eu passei a primeira vez, eu falei, gente, isso daqui não tá certo. Mas depois vocês vão ver só, durante a resenha, como é que ela se comporta. Vamos lá? Então a base ela vem assim, com o pump, o que eu acho muito prático. Você pode girar para fazer ela funcionar e travar depois, então já conta um ponto positivo para ela, porque é bom para quem viaja, eu principalmente, então já me ajuda nessas horas. Vou colocar aqui na mão para vocês verem a cor. Eu tô um pouquinho bronzeada, então dá pra ver que talvez no inverno não seja o melhor tom pra mim, mas pelo menos pra agora se adaptou super bem. A textura... ela é consistente na medida certa e ao mesmo tempo fácil de espalhar. Ela é mais líquida do que cremosa, mas ela tem um fundo cremoso e é do tipo de base que eu gosto, porque aquelas são muito líquidas, eu acho que espalha, vai embora e talvez nem ofereça tanta cobertura. Então vamos para a hora da verdade. Hello poros, hello sardas, tudo junto, né, gente? Vou começar aplicando bem aqui na região crítica, que é por onde eu gosto de começar, gente, sempre de dentro pra fora. Vamos até lembrar como é que passa a base, porque senão você vai acumular coisa demais no centro e não, você quer espalhar de uma maneira uniforme, então de dentro pra fora é o melhor jeitinho de fazer isso. Tá vendo que no começo ela tá certa, da cor certa? Daqui a pouco, o que eu sinto é que tipo dá uma laranjada tão forte que eu acho que é quando ela começa a se adaptar ao tom da pele. Então, com o conteúdo de apenas um dedinho, eu consegui, ó, já preencher toda essa região e tá começando a ficar laranja. Olha a diferença. Mas não se assustem, é a fase de adaptação do tom dela mesmo. Vou espalhando e a gente vai vendo como é que vai ficar isso daqui. Bom, um lado passado, o outro não. Vou chegar bem de pertinho. Ó, então ainda tem algumas sardas. É claro que no vídeo, gente, as coisas ficam gritantes mais do que o normal, tá? Mas aqui do outro, em comparação, já tem bem mais as manchinhas aparentes. Aqui tá mais disfarçado. Tanto se você olha de longe, tá mais uniforme. E esse é o momento ultra laranja, que eu me sinto assim, tipo... voltei do Sauípe, eu passei um alto bronzeador e fiquei laranja... mas daqui a pouquinho vai melhorando esse aspecto. Eu só queria que vocês vissem essa comparação de um lado com um lado sem. Apesar de ser uma base que ela é seca, mas ela oferece um fator hidratante sem pesar. Então não vão achar que para quem tem pele oleosa não vai dar certo, não. A hidratação ela não atrapalha a oleosidade, desde que seja livre de óleo. Sempre os produtos, essa base é livre de óleo, então é ideal pra gente que tem a pele de sebinho. Então ela tá sequinha, tá bem sequinha e não tá totalmente opaca. Isso você pode fazer com um pó, mas eu prefiro até que fique assim um aspecto mais saudável. Vou continuar do outro lado. Voltei, meninas, fui lá passar máscara de cílios que eu tava me sentindo tão nua, sem máscara. Mas enfim, gente, o vídeo é pra falar da pele, não é pra falar de outra coisa. Eu quero que vocês olhem agora o efeito. Ela já tá pronta, então eu demorei assim uns 10 minutinhos enrolando pra tecnologia da cor se adaptar ao tom da minha pele. Então eu sinto mesmo que ela dá uma radiância bonita, deixa uma pele bonita. Porque geralmente as bases mais secas pra pele oleosa, às vezes o que acontece? Por exemplo, eu já tenho quase 30, né? Então se eu fizer assim, às vezes dá pra ver que a pele já tá começando umas linhazinhas, então às vezes quando é muito seco não é legal. Então essa eu já acho que dá para ter as duas coisas, o controle da oleosidade,
um pouquinho de disfarce. Eu vejo poros ainda, eu acho que com o primer a performance melhoraria. Então ela não, assim, disfarçou totalmente os meus poros, mas eu também tenho os poros bastante dilatados, então coisa que só com primer. Não culpo a base não é uma base de disfarce de poros, é simplesmente uma base tecnológica de cor que disfarça uma coisinha ou outra, tem filtro solar 15 e oferece esse efeito prolongado. Esse efeito prolongado tanto de durabilidade, de controle da oleosidade e de uma cor assim que fica. Vocês podem ver, vou abrir um pouquinho a câmera, que tá da minha cor. É que eu tô bronzeada, então talvez quando eu volte pra minha cor normal, ela mude um pouquinho, mas é só misturar com outra coisa ou talvez com o corretivo dar uma iluminadinha nas áreas estratégicas do rosto. Então, gente, eu achei uma base que tem, assim, o preço, se você vai comprar fora do Brasil ou no free shop, eu paguei 46 dólares, se eu não me engano. Então, convertendo para reais vai dar 100, quase 100 reais. Mas é uma base assim, gente, eu penso que às vezes vale o investimento você pagar um pouquinho mais caro, se você puder, claro, numa base, porque vai durar por muito tempo. Eu tenho bases assim que estão há 2 anos ali e eu usando e ela não acaba. Tem o prazo de validade, claro, aqui fala 24 meses, então realmente é o tempo limite da base, 2 anos que você vai usar, então você tem que calcular o custo-benefício, por exemplo. Bom, vou pagar X na base e vou usar por quanto tempo? E se você vai usar realmente, né? Porque pra quem não gosta, então talvez não precise. Tá aprovada, não gosto do cheiro dela, as bases da MAC elas têm um cheiro um pouco forte, um cheiro um pouco químico, então quanto a isso me incomoda um pouco, porque fica na mão, é uma das coisas assim que eu realmente não gosto. A embalagem, bacana, funcional, a única coisa que por ser de vidro, dependendo de onde ela cair, vai quebrar. Então eu acredito que no meu caso estabanada, as bases que vêm em tubinhos ou em outro tipo de plástico, por exemplo, são mais seguras. A gama de cores maravilhosa, então tem pra todo mundo realmente. E por ter filtro solar, o que eu sinto é que ela não fica esbranquiçada, mesmo em fotos com flash. Então talvez pelo filtro ser baixinho, o filtro 15, ele não dê aquele aspecto que as bases com filtro solar acabam dando, que elas mudam um pouquinho o tom, especialmente quando você tira uma foto com flash. Então nesse quesito também tá aprovada. O que mais que eu posso falar dela? Espalhabilidade, muito boa, você pode aplicar com os dedos, como eu fiz, com um pincel da sua preferência ou até com uma esponjinha, caso você queira um pouco mais de cobertura, concentrando quando você for passar. Bom, em relação à transferência, eu peguei aqui um lencinho anti-oleosidade pra ver se ele puxou. Veio um pouquinho de base, mas como eu não selei com o pó, às vezes a gente acaba achando que é uma certa transferência, mas simplesmente porque ela ainda está sendo absorvida e geralmente quando a gente passa o pó por cima a gente acaba selando tudo. Se eu fosse usar um pó, eu usaria um pó mineral, porque já é uma base bem seca, então para não ficar craquelado, para não ficar aquele aspecto pesado, eu gosto muito desse da MAC mesmo, o Mineralize. Ou você pode encontrar aqui no Brasil contém 1 grama, tem maquiagens minerais bem legais, ou um pozinho solto, pode até ser translúcido para não pesar. Gente, então essa é a nossa resenha de hoje, é a base aí super comentada que, se eu não me engano, ela não é das mais antigas, ela foi um lançamento e excelente para pele oleosa. Lá no blog eu vou deixar as fotos de antes e depois, alguns comentários sobre ela, inclusive o que a marca diz que ela faz, o que eu achei que ela faz na minha pele, aqui no ambiente que eu tô, no clima da minha cidade, mas em geral achei um excelente custo-benefício porque ela entrega realmente a maioria do que ela promete e o valor perto das bases, assim, de repente Lancôme, Chanel, Dior, é um pouquinho mais barato com a mesma qualidade. Gente, eu vejo vocês num próximo vídeo. Deixem sugestões de outras bases e outros produtos que vocês têm amado para poder testar também. Um beijo no coração. Aproveita e já se inscreve no canal para quem chegou agora, assim eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau!